Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Clube do Livro da Igreja Alternativa. Nós estamos dando a largada aqui nesse projeto tão importante para quem gosta de literatura e para quem também está desenvolvendo o hábito da leitura. Nós estamos reunidos aqui com muita alegria, eu juntamente com a minha querida amiga e irmã, a Daiane, a Daiane Isaú. Daia, seja bem-vinda e obrigado Obrigada. por fazer essa Boa, curadoria junto com a gente. sim, boa noite a todos vocês que vão participar com a gente desse Clube do Livro. E, particularmente, eu estou bastante empolgada, porque é o primeiro clube do livro com a temática cristã, do qual eu vou participar, né? Então, assim, eu estou com uma expectativa lá em cima, porque, além disso, né, além do que eu já tinha falado, sobre ser o primeiro clube, né, com a temática cristã, é a primeira vez que eu estou tendo contato, né, com algumas literaturas, com alguns livros que sempre ouvi dizer, né, ouvi falar sobre, mas até há pouco tempo eu não tinha todo esse interesse, né, por questões ali teológicas, mas nos últimos tempos eu senti uma grande necessidade de ter um contato com a literatura cristã produzida por cristãos, para crescer mesmo na fé. E como eu percebi, né, essa minha necessidade, eu e o Dolfo, nós chegamos, na verdade, os dois, né, nós chegamos a conclusão de que nós precisávamos fazer o Clube do Livro, só que a gente só soube disso quando a gente conversou sobre o Clube do Livro. Aí eu percebi que ele estava com a mesma ideia que eu, e aí nós resolvemos criar esse projeto que particularmente eu estou amando. Muito bom. A Daia, para quem não a conhece, ela é membro da Igreja Alternativa, gosta muito de ler, de literatura, é historiadora, é formada em História, e ela vai trazer um pouquinho também da experiência dela, das leituras que a gente vai fazer, né, todos juntos aqui. E por que fazer um clube do livro, né, na Igreja Alternativa? Porque nós acreditamos que crer é também pensar, como disse o grande John Stott, crer é também pensar. Então, nós cremos, mas nós não cremos apenas por osmose. Apenas não, nós não cremos por osmose, porque as pessoas disseram que nós devemos crer e aí a gente entra num processo de acreditar em algumas coisas. Mas nós cremos porque nós enxergamos razões, evidências sólidas para crer. E por isso que nós somos cristãos, porque tivemos uma experiência com Deus, mas porque também nós entendemos que a fé cristã ela é racional, há racionalidade na fé cristã, né? E então Sim. nós, por isso, estamos fazendo esse clube do livro, porque nós queremos desenvolver a capacidade de reflexão de cada um, de cada uma que vai participar com a gente, porque, como disse a Daia, nós queremos crescer na fé. Então, vamos analisar, vamos ler juntos obras clássicas da literatura cristã e obras contemporâneas também, que são importantes. E para iniciar, né, essa primeira edição do Clube do Livro da Alternativa, nós escolhemos, eu e a Daia juntos conversando, esta obra aqui. Daia, pode mostrar? Sim, Cristianismo Puro e Simples, do grande C.S. Lewis. É uma obra, sim. como diz os franceses, incontornável. Incontornável. Daia, você já leu algumas partes deste livro? Como que tem sido para você a experiência? Sim, eu comecei essa leitura no início do mês passado e eu particularmente pensei, né, que fosse ser uma leitura assim tanto complexa, justamente pelo gabarito do C.S. Lewis, né, por ser um acadêmico inglês, então o britânico, eu esperava Villeneuve. uma eu esperava uma leitura, né, mais rebuscada, um pouco mais difícil de entender, porém, eu me surpreendi, né, que, embora esse livro tenha sido escrito há tanto tempo, né, há mais de 50 anos, né, acho que até 60 anos, né, 60 e poucos anos, a linguagem dele
parece muito atual, é muito atual. Então, eu senti uma facilidade. E, assim, o assunto em si mesmo, eu adorei, porque ele começa a falar, né, ali de coisas e de situações que nós, como cristãos, já vivenciamos. Por exemplo, eu vou avançar um pouquinho, eu sei que o nosso intuito hoje é só fazer uma introdução, mas ele levanta questões, né, como algumas pessoas questionam o cristianismo por ele não ser uma religião simplista, né? Quer dizer, as pessoas querem uma religião simplista, mas não é tão simples assim. As pessoas simplesmente acreditam que se Deus é bom, por que que simplesmente ele não acaba com o sofrimento dos homens? Por que ele permite tantas coisas? E eu, quando fiz a leitura deste capítulo, eu tive essa impressão, né, de que e me veio à memória essas perguntas clássicas que as pessoas fazem para nós cristãos, pessoas que não são cristãs, né, geralmente. E, assim, eu vi o quanto que esse livro ele é atual, justamente porque ele toca nesses assuntos que ainda hoje são dúvidas, são trazidos à tona, né? Tanto por quem não é cristão, que esse livro o intuito dessa obra é ser uma obra que vá ser direcionada a quem é cristão e também quem não quem não é cristão e também a quem é cristão. Mas ele fez essa série antes de ser um livro, era na verdade um programa de rádio, né? Que foi uma série de programas, se eu não me engano, que foram transmitidas ali durante a Segunda Guerra, né? Se eu não estou enganada, Exatamente. né? Então ele resolveu transformar isso em livro e foi, acho que uma das melhores sacadas dele foi transcrever, né, toda essa série de programas de rádio para esse livro aqui. Então, logo no início, eu achei muito interessante, eu não sabia disso, que ele era ateu, né? E eu me surpreendi. Logo um ateu acadêmico, ainda mais acadêmico, um homem erudito, um homem instruído, que por alguma razão, né, ele abriu seu coração para Deus. E isso também é uma coisa que me surpreendeu bastante a saber do C.S. Lewis. Então, essa experiência que ele teve com Deus, de sair da descrença do ateísmo e ir para o cristianismo, eu acho que isso está muito assim registrado nas palavras, né? Isso, sem sombra de dúvidas, permeia a obra Cristianismo Puro e Simples, porque ele já esteve do outro lado de quem faz essas perguntas que ele está tentando, para as quais ele está tentando trazer respostas. Então, acho que é uma obra assim, ímpar para a gente dar o pontapé nesse clube do livro, o pontapé inicial. Exatamente. Gente, o livro, nós temos aqui, né, nessa edição da Thomas Nelson Brasil, que é a mais recente, é de 2017, mas muito bonita, capa dura, mas vocês podem ter acesso a outras edições do Cristianismo Puro e Simples, que estão disponíveis no mercado. Tem até mesmo a versão capa mole, que é mais acessível financeiramente, então você pode também adquirir, ou pode ler também pelo Kindle, fica à vontade, né? O que importa é ter acesso ao conteúdo. Então, um livro muito bonito, muito o livro mesmo físico aqui que nós temos em mãos, uma obra muito bonita, muito visualmente agradável. São 268 páginas, então não é um livro tão extenso, não é um calhamaço, é um livro aí, digamos, normal, né? Como a gente costuma ler aí, os livros têm entre 230 a 250 páginas, esse aqui tem 268 páginas. A tradução é importante nós mencionarmos aqui, que é a Gabriele Gregersen, imagino que seja assim que se pronuncia, não tenho a mínima noção de como se pronuncia o sobrenome dela, mas é importante fazer menção, né? Uma profissional que fez uma tradução muito boa. E nós escolhemos essa obra porque quem a escreveu, como disse a Daya, foi ninguém mais, ninguém menos que Clive Staples Lewis, o famoso C.S. Lewis.
conhecido pelos mais íntimos como Jack, era o apelido dele, né? E o C.S. Lewis, como a Daya mencionou, ele foi considerado, e ainda é considerado, o maior romancista cristão do século passado, do século XX, sem sombra de dúvida. O maior romancista cristão. É o autor das Crônicas de Nárnia, que se tornou filme, né, se tornou uma grande produção de Hollywood. Ele é autor de obras acadêmicas, obras relacionadas com a literatura medieval, e é autor de dezenas de livros teológicos, livros que tratam de questões teológicas. E ele ficou famoso no mundo todo, se tornou uma figura pop ali no início dos anos 60, antes dele morrer. Então, para quem está chegando, eu vou falar um pouquinho da biografia dele. Ele nasceu em 1898, em Belfast, na Irlanda. Ele era irlandês, depois ele se radicou na Inglaterra. Ele teve uma infância muito triste. A mãe dele morreu de câncer quando ele tinha 10 anos de idade. Então, ele foi criado pelo pai, que era um advogado, um homem muito inteligente, mas um homem também muito confuso emocionalmente falando. E o Lewis tinha um irmão mais velho, ele era muito amigo do irmão dele, durante toda a vida foi amigo do irmão dele, muito próximo. E o pai os criou de maneira muito rígida, mas sempre investindo na educação dos dois irmãos, dos dois filhos, né? E então o Lewis ele passou por escolas muito conceituadas na sua infância e também na sua adolescência, e depois ele adentrou a Universidade de Oxford, ele passou e se tornou estudante universitário. Ele, enfim, foi muito bem recomendado, foi aprovado ali pelos professores, e começou a sua vida acadêmica bem novinho, aos 16 anos de idade. Ele se tornou professor da Universidade de Oxford, depois de Cambridge, posteriormente. Ele era professor de literatura medieval e literatura renascentista, especialista em literatura desse período da Idade Média até o Renascimento, sabia tudo, 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 tudo de literatura. Eu sou um leitor de C.S. Lewis. Esse ano eu completarei toda a obra dele, eu já tinha lido metade da obra dele e empreendi aí uma luta aí, uma batalha para ler toda a obra do Lewis nesse ano. Então, assim, ele conhece muito mesmo literatura, ele conhecia demais, era um homem muito culto, lia de tudo que você possa imaginar, e até 1929 ele era um ateu convicto, ele era um ateu ferrenho, ele não acreditava na existência de Deus, não acreditava em nada que fosse metafísico. E aí ele tem a experiência dele de conversão em 1929, aos 30 anos, ali perto dos 31 anos, ele se torna teísta, ele passa a acreditar na existência de um Deus. Mas ele não se torna cristão, isso que é interessante. Ele não se torna cristão. E depois de 2 anos, ele se torna cristão, ele se rende a Jesus, se tornando de fato um cristão genuíno e verdadeiro. O Lewis era amigo de ninguém mais, ninguém menos que o Tolkien, o autor do Senhor dos Anéis. Eles eram amigos muito íntimos. Inclusive, tem um livro muito interessante chamado Dom da Amizade, que é do biógrafo do Tolkien, que é sobre essa amizade. Ele participava do Inklingins, que era um grupo de literatura composto por 15 integrantes, mais ou menos. É, e esse grupo era um grupo que se reunia semanalmente para fumar charuto, tomar uísque e discutir obras literárias. O Tolkien fazia parte, Charles Wilson também fazia parte, que é um autor também muito conhecido. Enfim, em 1963, no mesmo dia em que morreu o John Kennedy, o C.S. Lewis
faleceu jovem ainda, com 64 anos, morreu de insuficiência renal. Mas ele foi uma das grandes mentes, né, como disse a Day, então só estou apresentando aqui para vocês, né, para quem ainda não conhece C.S. Lewis, um dos grandes intelectuais do século XX, um dos maiores romancistas cristãos da história, o maior do século XX, sem sombra de dúvidas, um grande teólogo, apesar de não ser enxergado pela academia como um teólogo, porque ele não vinha, né, desse treinamento técnico da teologia, mas foi um grande teólogo, porque escreveu obras de teologia super acessíveis e com capacidade assim muito analítica, muito profunda. E para encerrar aqui essa introdução do autor, eu diria que o, o grande legado do Lewis é ensinar as pessoas a pensar. Ele não foi só um pensador que pensou, mas alguém que ensinou como pensar. Não sei se você tem essa percepção, Daya, não sei se vocês que estão acompanhando a gente, vocês que participam do clube aqui, também têm essa impressão. Ele é alguém que ensinou, que nos ensina como pensar. Existe um jeito de pensar, um modo de pensar. E ler C.S. Lewis é você entrar nessa aventura de aprender a pensar, como pensar, né? Então, eu acho que esse é o grande legado dele, além das coisas que ele escreveu. O que você teria a dizer aí, Daya? Então, eu tive essa sensação também de que eu acho que ele faz o quê? Ele faz um caminho assim, como eu disse, a leitura dele é fluida, né? Mas é fácil que me surpreendeu. Então, ele faz você seguir um raciocínio, uma linha de raciocínio. Então, eu acho que nesse sentido, ele faz exatamente o que você falou, que é justamente conduzir, né? O leitor, ele faz a pessoa pensar, né? Para que ela entenda, compreenda a linha de raciocínio, aquilo, aonde ele quer chegar. E ele faz isso por etapas. Então, primeiro ele começa a falar, né, da lei da natureza humana, que é a lei moral, lei interna. E aí ele faz um caminho até chegar à conclusão que ele, a tese, né, enfim, a verdade que ele defende, que todos nós nascemos com essa lei moral interna, né? E aí ele vai fazendo, apresentando como eu posso dizer, os contra-argumentos, né, das pessoas que vão ali, e levantando as possíveis objeções que vão se levantando ao que ele está dizendo. Daí ele vai, apresenta essa contra-argumentação e vai lá e refuta. Então ele vai fazendo esse passo a passo, de explicar e de ensinar a pessoa a pensar através dessa linha de raciocínio que ele faz, né, que ele vai delineando ao longo dos capítulos. Então, eu percebi isso, sim. Eu achei isso bacana demais. Eu gostei bastante. Dai, agora, por que Cristianismo Puro e Simples, né? Por que essa obra? A gente inicia o Clube do Livro da Igreja Alternativa, essa primeira edição aqui, com essa obra. Tantos livros, né, que nós poderíamos escolher, livros que fazem sucesso hoje, Sim, livros que são muito bem recomendados, mas a gente escolheu esta obra. Você mencionou aí, há um momento, que essa obra foi escrita, na verdade, lá para o ano 1952, foi esse ano, né, a primeira vez em que essas palestras, então foram palestras que sim, foram dadas pelo C.S. Lewis à rádio BBC de Londres, sim, de 1941 a 1945, até o final da Segunda Guerra Mundial, né, a Segunda Guerra acaba em sim, 1945, então praticamente desde o início, a guerra começa em 39, então em 41, a guerra tinha 2 anos ali de existência, ele foi convidado pela rádio BBC de Londres para dar palestras semanais para falar sobre a fé cristã, né, sobre os principais pontos da fé cristã. Então, ele teve essa experiência de falar para milhões de pessoas que estavam num contexto de guerra, e a gente sabe, sim, a gente tem noção histórica do que foi a Segunda Guerra Mundial, sim, terrível, nazismo,
milhões de pessoas morrendo, crianças, né? Sim, Foi uma guerra terrível, 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 de proporções catastróficas na história da humanidade. Então, sim. no meio de uma guerra mundial, que era a Segunda Guerra, ele fala sobre os principais pontos da fé cristã e, com certeza, milhões de pessoas foram tocadas, Com abençoadas certeza. e tiveram, de fato, uma percepção mais aprofundada da fé cristã. Muitos tiveram uma experiência real com Deus, com Jesus, por intermédio dessas palestras. E aí, em 1952, o próprio Lewis reuniu essas palestras e ele escolheu manter o tom de conversa, né? Tanto que a Daya disse, o livro é muito fácil de ler. Se você ainda não leu, você vai perceber que é muito fácil de ler. Não é simples, ou melhor, vou reformular aqui. É uma leitura simples, mas não é simplório, né? É simples, Exatamente. mas não é simplório. Por quê? É simples, mas o raciocínio que ele desenvolve, os raciocínios que ele desenvolve, são complexos, são sofisticados, né? Sim, Nos leva realmente a refletir sobre muitas questões. É um livro que tem assim um valor assim imensurável para a caminhada de fé das pessoas, porque toca em questões atuais, né? Questões contemporâneas. Então a gente escolheu porque assim eu sempre digo, né, Daya, se fosse escolher 10 grandes livros da história da literatura cristã, eu estou sendo aqui bem ousado, eu, Rodolfo, colocaria Cristianismo Puro e Simples ao lado de Confissões de Santo Agostinho, colocaria sem sombra de dúvidas, colocaria ao lado, por exemplo, do Peregrino, do John Bunyan, eu sim, colocaria. Eu colocaria essa obra ao lado das grandes obras da literatura cristã da história. Não tenho dúvidas sim. disso. Eu colocaria assim. Então, assim, a gente escolheu porque é um livro de fácil leitura, é um livro que trata das principais questões da fé cristã e com argumentos profundos, né? Sim, Com, enfim, é uma obra que precisa e deve ser lida. isso. E assim, nós resolvemos começar por essa obra justamente porque ele vai começar falar da base. É como se ele tivesse, e isso é proposital, obviamente. Como ele está, o intuito dele com essa obra era tocar pessoas que não eram cristãs, então ele começa a explicar desde o início o beabá, né? Ele começa primeiro falando da lei moral, da lei interna, que por mais que a pessoa não tenha religião, ela sente, né, que existe uma régua moral dentro de si. Então ele começa a falar ali desde o início, né? E eu acho que todo cristão deve ler esse livro justamente por causa disso. Porque mesmo com anos de caminhada, né, um cristão ele pode vir a ter algumas dúvidas, né, que esse livro vai sanar. E como nós se trata de um clube do livro, essa pessoa, né, nós vamos ter a oportunidade de trazer para a roda da conversa, né, de conversa, esses questionamentos. Então, por ele ser um livro que ele começa a falar o quê? E o próprio Lewis vai dizer ali, acredito eu, na introdução, que ele não pretende ser um livro teológico, né, com todo embasamento teórico, que um teólogo, né, por formação traria, né? Então ele vai, mesmo assim, trazer essas bases, que é o que todo cristão, no início da sua caminhada, precisa saber, né? Então, nós resolvemos começar com esse livro, que, além de um clássico, é um livro que, sinceramente, recomendaria de olhos fechados para qualquer novo convertido, para qualquer novo cristão, que é uma leitura extremamente interessante, né? Para depois a Indicaria gente ir mergulhando. E Tá? indicaria também, Daya, indicaria para qualquer pessoa que não é cristã, Claro, que tem sim, dúvidas acerca da fé cristã. exatamente. Eu indicaria para qualquer ateu que tem Sim, realmente dúvidas sinceras acerca da fé cristã.
né? E realmente dá, é um livro muito fácil de ler e assim que responde as questões que são questões aí fundamentais Sim, da fé cristã, né? até O livro, porque perdão. Até pode porque falar. estamos falando de um ex-ateu. Então, quem melhor do que um ex-ateu para falar com um ateu que realmente tem dúvidas genuínas sobre a fé cristã? Então, ele, como um ex-ateu, acho que é a pessoa certíssima para falar, tanto para quem está nessa que é ateu, né? Como para aqueles que não conhecem, que até acreditam numa força maior, mas querem ter ali, né, um contato maior com as bases da fé cristã, né? Então, eu acho que esse livro é genial também por conta disso. Sim. Agora, gente, a gente vai falar sobre a estrutura do Clube do Livro, né? Ou a estrutura Sim, dessa primeira edição. Nós vamos ler juntos esta obra. Olha que legal, a gente vai ler, nós leremos juntos, e a gente vai discutir, né, essa obra juntos em 8 semanas, 2 meses. 8 semanas é o suficiente, né, Dai, para as sim, pessoas fazerem uma leitura, porque os capítulos são curtos. São, na verdade, ao, ao todo, 32 capítulos curtinhos, né? Tem capítulos que tem uma, duas sim. páginas, né? Alguns um 4, pouquinho 5, mais, é. Então é muito é possível a gente fazer as leituras durante a semana. Não é algo assim muito não vai ser cansativo, não, porque não é um livro complexo, né, com capítulos longos. Então, como são capítulos curtos, a gente acredita que em 2 meses a gente consegue fazer a leitura coletiva dessa obra. Então, serão 8 semanas. E a partir da próxima semana, então, aliás, a partir de hoje, né, vocês podem ler o livro, os capítulos 1, 2 e 3. Então, leiam os capítulos 1, 2 e 3. E o livro é dividido em 4 partes, né? Então tem, na verdade, é o livro 1, livro 2, livro 3, livro 4. São essas 4 partes, né? Então o livro 1 vai tratar da questão moral do certo e errado, né? Como a gente entende, compreende o sentido do universo e como essas categorias morais de certo e errado elas nos ajudam a o livro 2 fala sobre a crença dos cristãos, né? No que acreditam os cristãos. Então, muito legal, muito interessante. O livro 3 é sobre conduta cristã. Aí o Lewis fala sobre moralidade, o que é moralidade cristã, moralidade psicanálise, moralidade sexual, a moralidade cristã nessa questão, casamento, perdão, orgulho e por aí vai. E o livro 4, que é a última parte da obra, ele vai falar sobre a personalidade, né, os primeiros passos na doutrina da Trindade. Então é muito interessante entendermos um Deus que é triuno, né? Então ele vai trabalhar como essa triunidade de Deus nos transforma também. Então esse livro é dividido em 4 partes, então a gente vai abordar essas 4 partes. A gente consegue fazer isso em 8 semanas, todas as terças, aqui às 19h30, vocês têm um encontro marcado com a gente. Fica à vontade, Daia, para fazer aí as suas Meus contribuições. apontamentos. Exato. Então, eu e o Dolfo, a gente estava há uns minutos atrás conversando sobre a presença da leitura na história do cristianismo, né? Mais precisamente na história do protestantismo, que é o nosso segmento dentro do cristianismo, né? E a gente estava falando, né, que essa questão da leitura, ela começa ali na Reforma Protestante, né? Porque naquele contexto existia ali a Igreja Católica, né, dominante, e naquela época a Bíblia, né, que é o livro sagrado, o nosso livro sagrado, e ele não era traduzido para a língua vernácula, que era a língua falada ali pelas pessoas ali, né, pelo país, né, pela nação. Ela era escrita em latim. E a partir do momento que Lutero rompe, né? Ele era monge, né? Ele era padre, e ele rompe com a Igreja Católica, né? E então ele faz o quê?
um dos primeiros atos dele é traduzir a Bíblia, né, para a língua vernácula. No caso, ele era O alemão, né? alemão. Então ele traduz para o alemão e a partir de então começa-se a difundir o protestantismo por vários outros países da Europa. E conforme essa expansão foi acontecendo, foram se traduzindo a Bíblia. A imprensa, né, ela foi muito importante também, né, na expansão aí me ajuda aí também, Dolfo, com as questões históricas, você que está mais afiado. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, que a leitura, ela faz parte do Sim. cristianismo E, do e do, protestantismo desde seus primórdios. exatamente. E como você bem descreveu, esse processo histórico, né, que o Lutero traduz o Novo Testamento para o alemão popular. Sim, A Alemanha era um país, a Alemanha ali, né, a gente pode chamar de Alemanha, né, eram vários principados, mas ali no por século isso. XVI, vamos pensar que a Alemanha fica mais fácil para todo mundo entender. Sim, sim, Ela era majoritariamente analfabeta, assim, exatamente. quase a totalidade da população era analfabeta, e aí as pessoas são alfabetizadas através da Bíblia, através da tradução da Bíblia para o alemão popular. Sim, E há, tanto que é um progresso muito grande da nação alemã em termos educacionais, desde o século XVI em diante, por conta da reforma protestante que se espalhou pela Europa toda. Então, ser protestante, nós somos protestantes, né? Ser protestante, antes de qualquer coisa, é valorizar a razão, é valorizar a consciência, é sim, valorizar a leitura. Os protestantes valorizam o universo da palavra, tanto a palavra falada, né, quanto a palavra escrita. exatamente. Então, é muito bem frisado por você, Idaia, que o Clube do Livro se faz necessário porque nós somos protestantes e, como protestantes, Exatamente. valorizamos a palavra. Sim, Valorizamos. valorizamos a palavra, valorizamos o conhecimento, né? Nós valorizamos a importância, né, do estudo, não só das escrituras, mas também de outras obras que fazem com que a gente compreenda a sociedade na qual vivemos, né? Porque nós podemos falar da nossa realidade que muitas pessoas que estão de fora do protestantismo, elas têm uma visão de que os evangélicos, né, os protestantes, são pessoas leigas, pessoas ignorantes, no sentido de não terem conhecimento. Mas a grande verdade é que essas pessoas desconhecem a história da própria igreja, né? O quanto que educação e religião elas estiveram muito próximas, elas andaram juntas, né? Não só no protestantismo, mas no catolicismo também. Nós podemos falar, por exemplo, né, só No, fazendo judaí, adendo aqui, no judaísmo, enfim, sim, no próprio exatamente, há catolicismo, há né, essa inter-relação, né? entre o catequismo, né, e a educação. Enquanto você alfabetiza, você instrui na religião, na fé cristã, no nosso caso, você introduz a fé. As escolas também entre os hebreus também, né, no pós-escravidão, né, quando Israel se estabeleceu, aí começou a surgir as escolas de sacerdotes. Então você aprendia a ler com as Sagradas Escrituras, né? Então, vocês podem ver, né, no que nós estamos falando aqui, o quanto é importante, né? A leitura sempre foi muito importante para a fé cristã, né? Sem sombra de dúvidas. Sim. Daí, aí agora para a gente chegar ao final, né? O que as pessoas que estão aqui com a gente esperam do clube, né? O que você espera, Daia, do nosso clube? Após aí, enfim, esses 2 meses, imagina-se aí lá, daqui 2 meses, como que você espera estar após a leitura dessa obra? Olha, eu espero de verdade, sim, estar com as minhas concepções renovadas, porque
ainda assim, apesar de tanto tempo de caminhada, eu tenho me surpreendido bastante com as literaturas com as quais eu tenho contato, ainda que só assim de ouvir falar. Eu espero que a partir dessa obra eu consiga compreender melhor, né, as doutrinas nas quais eu acredito, que eu creio, né, eu consiga ter, compreender a forma como as pessoas que estão de fora da minha fé, muitas vezes veem, né, o cristianismo. Eu espero, de verdade, que ela transforme minha forma de pensar, né? A ter uma visão diferente da moralidade cristã, que por muito tempo, mesmo sendo cristã, eu enxerguei como algo extremamente rígido, castrador, que me enrijecia, né? E que seja um renovo para a minha fé e para a fé dos nossos colegas que estarão junto com a gente. E o que mais eu acho que eu estou bastante ansiosa para as trocas, né? De perspectivas, de reflexões entre nós, entre os colegas que participarão. Porque mais do que a obra em si, né, ou tanto quanto a obra em si, melhor dizendo, serão assim, enriquecedoras as reflexões que os outros colegas, as perspectivas, as próprias experiências, porque o mais legal de um clube do livro é justamente isso, as trocas. E é exatamente esse o intuito do clube do livro: você ler uma mesma obra com várias pessoas ao mesmo tempo e trazer reflexões que vão ajudar as pessoas a crescerem. Então, o que eu espero, numa palavra, né? O que eu espero após a leitura desse livro é um crescimento, uma mudança de perspectiva. É isso que eu espero. Eu também espero crescer bastante e, enfim, me aprofundar nas questões que são levantadas pelo Lewis, né? As Sim, questões que ele levanta e que ele mesmo responde. Espero crescer na compreensão disso tudo. Então, acho que essa é a ideia, né? A gente terminar esse clube nos exatamente. tornando pessoas mais profundas, Sim, espiritualmente, intelectualmente. Então, acho que esse é o meu desejo, acho que é o desejo da maioria das pessoas que estão aqui. Então sim, é isso, gente. Então nós vamos chegar ao final, estamos chegando ao final, vamos encerrar. E aí fica um incentivo, né, Daia? Pega o seu livro aí, vamos sim, fazer uma propaganda. Ó, comprem, comprem, comprem. sim. Acessem esse livro, comprem. Vocês encontram aí, enfim, Mercado Livre, A Amazon, Amazon, né? Tem promoções, inclusive, às vezes, né? Então, sim, podem comprar esse livro, comprem. Na próxima terça, a gente vai discutir aqui os capítulos 1, 2 e 3 do livro 1. O livro 1 é a primeira sim, parte, né? Capítulos 1, 2 e 3. Tá bom, gente? Então, espero que vocês venham preparados e preparadas na próxima terça, para a gente sim. ter uma troca bem legal, para a gente, enfim, para crescermos juntos. São as últimas palavras, Daya, fique à vontade. Então, pessoal, eu estou bastante empolgada para esse Clube do Livro. Eu espero que vocês também estejam empolgados, venham com bastantes dúvidas, na verdade, com bastante questionamentos, porque são eles que vão movimentar o Clube do Livro, que vão fomentar as nossas conversas, né? Enfim, só venham, vai ser muito bom, vai ser uma benção. É isso aí. Então, gente, é isso aí. Muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever no canal da Igreja Alternativa. Sim, Se inscreva aqui no canal. Deixa um like nesse vídeo, porque quando vocês deixam like, o YouTube entende que o vídeo é relevante, então ele vai mandar esse vídeo para mais pessoas que gostam de literatura, que gostam de literatura cristã, que gostam de C.S. Lewis. Então, deixa um like, compartilha o link com mais pessoas, manda esse link lá no grupo dos amigos, manda para um amigo, para uma amiga que gosta de literatura. De repente, você pode mandar o link e convidá-la para participar do nosso Clube do Livro, toda terça-feira, às 19h30. E peço para vocês também ativarem o sininho das recomendações, das notificações. Então, o YouTube ele faz isso, ele faz esse trabalho de notificar você quando você ativa o sininho. Então, sempre quando tem vídeo novo, quando tem alguma coisa que a gente publica aqui no canal, ele notifica você. Então é isso.
e aguardamos vocês. Boa noite para vocês, gente. Ótimo final de terça-feira. Valeu. Tchau, Daia. Até Tchau, tchau. a Boa próxima noite a terça. todos. Até.